2 Timóteo, capítulo de número 3. Vermelho. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. Só 2 versos da leitura. Dessa manhã, a gente meditar. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, ao seu filho na fé, ao seu amigo de ministério, Timóteo. Capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém? Pai, obrigado por essa manhã mais uma vez, pelas canções, por tudo que fizemos até aqui. Nós louvamos o teu nome e agora queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, é a nossa chance de melhorarmos, é a nossa chance de sermos curados. Por isso nós estamos atentos à tua voz e que o Senhor tenha liberdade nessa manhã no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que significa a palavra de Deus? Eu falei no início do Salmo 119, né? O que a gente entende quando a gente lê ou quando a gente ouve a palavra de Deus? Eu estava vendo o Instagram e apareceram para mim alguns jogadores, né, de futebol fazendo devocionais. E é engraçado como isso é quase que um mantra, né? Quase que uma introdução já, tipo, colocar. É necessário que se diga isso. Então era o goleiro do Palmeiras, o Everton, era o Lucas do São Paulo e o Felipe Melo, acreditem se quiserem, né? Ele estava fazendo uma devocional. Felipe Melo também. E os 3 vídeos, os 3 começaram igualzinho. Eles disseram assim: tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Os 3 falaram a mesma coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Alguém diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus. Mas o que seria isso? Quando alguém diz isso, você imagina o quê? Né? Para os mais pentecostais, é uma profecia, né? Então alguém vai entregar uma palavra de Deus, então alguém vai entregar um oráculo, um segredo de Deus, algo que Deus quer dizer, e é uma palavra profética. Então, é alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que Deus está vendo que eu estou fazendo, e Deus quer falar comigo, é alguma resposta que eu preciso. Uma palavra de Deus seria assim. Né? Para outro, uma palavra de Deus é apenas um texto, apenas algo que ele queira dizer da parte de Deus, ou que ele imagina que Deus queira para a sua vida. Então, deixa uma palavra de Deus para você. Você é vitorioso, você vai vencer, tudo vai dar certo. Né? Dizendo assim, Deus está concordando com o que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo algo que Deus diria. Então, seria isso, palavra de Deus para você. E para aqueles mais voltados para a Escritura, para aqueles que entendem o Evangelho, que pensam de maneira teológica sobre Deus mesmo, de fato, a palavra de Deus significa a Escritura. Né? A palavra de Deus, certo? Então, na Escritura, na Bíblia, essa expressão, ela assume alguns significados. Ela assume algumas direções. Por exemplo, a gente vê na Escritura a palavra de Deus como uma pessoa. Jesus Cristo é a palavra. João inicia o seu evangelho assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, a ideia de verbo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, vem do texto grego que é logos, né? Logos no texto grego é palavra. Então, quando João diz que no princípio era a palavra, no princípio era o logos, no princípio era o verbo, ele diz: o verbo não é, a palavra de Deus não é qualquer coisa, a palavra de Deus é uma pessoa. No princípio era alguém que estava com Deus e alguém que era Deus. Então veja, ele diz que Jesus é essa palavra.
Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus é encarnado. É como se João dissesse: tudo que Deus quis dizer a nós se personificou, tornou-se alguém. Todo dito de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas também a gente vê na Escritura a expressão palavra de Deus como a comunicação verbal de Deus. Também é isso. A palavra de Deus é a maneira com que Deus se comunicou conosco, por meio da palavra, por meio da própria Bíblia. Então, como eu li lá no Salmo no início, a gente lê lá os decretos de Deus. Os decretos de Deus são palavras escritas, ditas, verbalizadas, faladas. Então, é tanto alguém que anda, que esteve entre nós, Jesus, quanto também algo que Deus tenha dito a nós. Esse decreto de Deus. E é interessante, né? Porque quando a Bíblia fala de decreto, os decretos de Deus, decreto não é uma coisa que pode ser mudada, certo? A gente sempre tem que ter isso em mente. Um decreto é algo que, a partir do momento que foi sancionado, que foi dito e que foi assinado, não volta mais atrás. É um decreto. É uma forma de lei, né? Vocês lembram, por exemplo, de Daniel, né? Quando Dário, que é o rei, é iludido pelos seus auxiliares, né? Porque eles queriam pegar Daniel numa falha, esses auxiliares queriam que Daniel caísse num erro. Daniel não cometia erros, né? Era alguém que andava diante de Deus, se cometia os mínimos possíveis, eram erros que eles não tinham como apontar algo grave, eram falhas, pecados, mas Daniel não era um pecador contumaz, ele não tinha nenhum pecado enorme. Como não conseguiam pegar nada de Daniel, o que eles fizeram? Eles inventaram uma mentira para o rei. Eles disseram: rei, vamos aqui criar uma lei, um decreto, que só pode ser adorado os deuses nossos, só o Senhor, ó rei, pode ser venerado. Isso viu no coração de Dário como algo bom, né? Dário disse: poxa, legal vocês acharem isso, né? Pensarem nisso a meu respeito e decidir essa lei, que todo mundo só pode orar para os nossos deuses e respeitar e venerar a mim. Vamos fazer um decreto, sim. E ele assina o decreto. Aí, como Daniel orava 3 vezes ao dia, todo dia, eles falaram: pronto, agora nós pegamos Daniel. Quando Daniel for orar, virar para o Oriente, para Israel, para o Deus de Israel, a gente vai lá e fala para o rei que ele está transgredindo o decreto. Só que Dário gostava muito de Daniel. E Dário foi pego por uma falha, né? Quando Dário vê o que fez, ele não pode voltar atrás. O texto diz que Dário não pode voltar atrás, porque ele tinha assinado a lei. Então, por mais que amasse Daniel, ele tinha que cumprir. E qual que era a pena para quem orava para outro Deus? A cova dos leões. Quem orar para outro Deus é jogado numa cova. E Dário, muito triste. Leia o texto depois de Daniel, você vai ver que Dário está triste quando diz: Daniel, eu vou ter que fazer isso, porque eu assinei. Eles me enganaram, mas está assinado. Eu não posso voltar atrás. E Daniel diz: não tem problema, pode me colocar. E coloca. Os leões não fazem nada, uma noite inteira. O texto diz que Dário acorda no outro dia cedo, angustiado, e corre até a cova, né? E grita por Daniel. E Daniel diz o quê? Fica tranquilo, rei. Os leões nada me fizeram, eu estou aqui tranquilo. Quando Dário tira Daniel de lá, Dário pega todos os seus auxiliares e joga lá dentro. E diz que antes deles tocarem no chão, os leões já tinham devorado a todos. Né? Estavam com fome, mas não comeram Daniel. Mas o resto eles tomaram como café da manhã. Então você percebe o que é um decreto? Não pode voltar atrás. Então, o decreto de Deus na Escritura é algo que Deus disse e não retorna. Deus não volta atrás em nada do que ele decreta. Então, a gente entende a palavra de Deus como isso, como essa vontade de Deus irrevogável, que não pode ser distorcida e nem voltada atrás. Nós temos também a palavra de Deus na Escritura aplicada como aplicação pessoal. Quando você lê também essa expressão, a palavra de Deus é algo para que você aplique na sua vida. Irmão, perceba uma coisa, não é uma dica, tá? Deus não está dando dica. Deus não é aquele biscoitinho oriental, né? Que você quebra e tem um papelzinho dentro, né, para falar alguma coisa para você. A palavra de Deus não é dica. A palavra de Deus é de aplicação pessoal. Entendeu? Quem, não dá para ficar sem escovar o dente, não é? O creme dental é para quê? Aplicação pessoal. Você falhou um dia, apodrece seus dentes, ninguém vai conseguir ficar perto de você. Não é assim? A palavra de Deus é creme dental.
É todo dia, para aplicar na vida, para usar. É algo que você já não vive mais sem, é algo que serve e que você precisa e necessita como algo de uso pessoal constante e que não tem como não usar, que não tem como abandonar, né? O antitranspirante, o creme dental, o que você quiser aplicar, você olha para a escritura e diz: a escritura para mim é isso. É como essa necessidade. Eu preciso disso. Então, é para aplicação pessoal. E a gente entende também a palavra de Deus na Escritura como as verdades de Deus que foram comunicadas por boca de homens. Talvez esse seja o maior ataque contra a Bíblia, né? Ele diz: vocês creem num livro escrito por homens. Sim, por extraterrestres é que não seríamos, nós não conseguiríamos ler, né? Se existissem extraterrestres. Claro que tem que ser escrita por gente que escreve o que a gente consegue traduzir, consegue ler, senão não tem como ler. Esse ataque é até meio estranho, né? É meio. Não tem a ver essa crítica. Sim, Deus usou pessoas para escreverem, para falar para nós a sua palavra. Então, de todas as formas da palavra de Deus, a gente percebe que o ponto de convergência nosso aqui nessa manhã, seja na teologia bíblica ou na teologia sistemática, é a palavra de Deus de forma escrita. Então, o que ficou para nós? A Bíblia. De tudo isso que eu disse, o que ficou para nós foi a Bíblia, a Escritura. A Escritura é o que nós temos como palavra de Deus para nós. Essa é a forma da palavra de Deus disponível para a gente estudar, disponível para a gente pesquisar, disponível para a gente fazer exame, né? Repetidos exames, disponível para a gente discutir assuntos. É o que ficou. É a palavra de Deus. Então, na Bíblia, nós temos essa fala de Deus que nos conduz a alguém, Cristo, que nós não temos agora mais encarnado, porque foi assunto aos céus, então a palavra de Deus encarnada nós não vemos mais como alguns viram, porque ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então ninguém mais vê Jesus. Não temos mais essa palavra corporificada. Jesus não está mais entre nós, certo? Mas nós temos a Bíblia que fala desse Cristo encarnado, a palavra de Deus. Então, o ensino de Jesus está à nossa disposição por meio da Bíblia. Certo? Então, a palavra de Deus para nós, em última instância, é o quê? A Bíblia, a Escritura. Então, a palavra de Deus para nós é isso. Proferida por lábios humanos, registrada por mãos humanas e dado a nós num livro. Certo? A gente chama hoje de Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou Antiga Aliança e Nova Aliança. O que é um testamento? Quando você tem suas posses, você vai fazer o seu testamento. Esse vai ficar com isso, essa vai ficar com isso, esse vai ficar com isso, e assim vai. Né? Você escreve um testamento. Deus deu a nós o seu testamento. É isso que eu deixo a vocês. Como se fosse essa herança de Deus. E depois ele fez um novo testamento, porque o Antigo Testamento se cumpriu. Agora ele tem mais filhos, ele tem mais gente. Não é mais um povo só, agora é uma nação, um mundo, é a igreja. Então há um novo testamento, que chamamos também de pacto, né? Antigo pacto, novo pacto. Nós temos isso na Bíblia, foi dado a nós. Não se escreve mais Bíblia por quê? Porque encerrou-se a revelação. No Antigo Testamento iniciou-se a revelação, essa revelação foi dada paulatinamente, progressivamente, até chegar em Jesus. Chegando em Jesus, cumpriu-se a revelação. A partir de Jesus, nós vemos a revelação sendo aplicada na igreja, nas cartas de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas universais, até encerrar em João, até encerrar no livro do fim, Apocalipse, né? A revelação, que quer dizer Apocalipse traduzido do grego, Apocalipse é revelação, que a gente chama de escatom, escatologia, o estudo do fim. Escatom em grego é final, o estudo do final. Temos o último livro, e ali se encerra. Não há mais inspiração, não há mais nada a ser dito, não há mais nada a ser revelado. Tudo que precisamos agora está no livro, na Bíblia. Certo? Temos a revelação completa de Deus. Por isso, o correto, o mais justo, o mais certo é estudarmos sobre Deus onde? Na Bíblia. Tá? É mais seguro fazer isso.
do que estudarmos sobre Deus em outros lugares. Eu vejo algumas discussões em redes sociais e o assunto já começa todo errado quando alguém diz assim: ah, eu não acredito num Deus assim. O Deus que eu acredito é assim. Eu não acredito num Jesus que age assim contra pessoas assim. Eu acredito num Jesus que é amor. Aí, numa conversa dessa, você tem que fazer o quê? Para lá. Em vez de a gente ficar aqui pensando o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa, vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que Deus diz acerca de si mesmo. Vamos partir do que Deus diz acerca dele mesmo. Daí a gente vai chegar numa conclusão. Porque se ficar, eu acho que Deus não é assim, mas eu acho que Deus é assim, e o outro achar que Deus é assim, vai ficar tudo no acho. Para que a gente vai achar quando a gente tem um negócio para a gente ter certeza? Por que ficar perdendo tempo achando se a gente tem uma fonte que diz é assim, é desse jeito? Então é perca de tempo. É perca de tempo. A Escritura revela para nós quem Deus é. Por isso ela é a palavra de Deus, escrita, ordenada a nós para estudo. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o que medita na lei de Deus de dia e de noite. Bem-aventurado é o que medita nessa palavra de Deus, dia e noite. É claro que ele está sendo aqui exagerado, né? O que a gente chama de hipérbole, ele está cometendo um exagero intencional. O que é hipérbole? Você diz assim: ó, hoje vai chover canivete. Você fala isso por literal, ele vai ficar olhando para cima e esperar chover faca, né? E ainda diz: tomara que venham fechados, né? Porque se vir aberto, fura a gente. Mas não é que vai chover canivete. Você vai dizer: hoje, o tempo fechou. Hipérbole, exagero intencional. Então, quando ele diz meditar na palavra de Deus dia e noite, ele está querendo dizer o quê? É tão importante para nós a palavra que, se fosse possível, a gente nem dormia. A gente ficava com ela o tempo inteiro, lendo e meditando o tempo todo. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus é isso para nós. O bem-aventurado é quem medita nela, dia e noite, se precisar. Então, tem outra palavra, outro texto em Josué, capítulo 1, verso 8, que diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, que é o Antigo Testamento. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja a palavra para Josué. Medita de dia e de noite nesse texto. Medita nisso. Nisso depende a tua vida, certo? O texto que eu li no início, o texto de Paulo para Timóteo, nessa segunda carta, diz o que para nós? Que as escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. São sagradas, são sacras. Então, quer dizer, é algo que vem de Deus. Você pode confiar na escritura, pode confiar nelas, e são úteis, servem. Certo? É isso que ele diz. Hernandes Dias Lopes, ele tem um texto sobre a Bíblia que eu recortei aqui para a gente ler, e é muito bonito. Ele diz assim, ó: a Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu e nascida na terra, odiada pelo inferno e pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. É vencedora invicta em todas as suas batalhas. Tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. A palavra de Deus é a bigorna que quebra todos os martelos dos céticos e dos ateus. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la, atacá-la, mas ela tem saído ilesa de todas essas investidas. Ela é viva e poderosa, ela é atual e oportuna. Olha que texto. Isso é a Escritura. Ela perdura, ela permanece. Muitos já tentaram destruí-la, desacreditá-la, mas ela continua sempre firme e vencedora em todas as batalhas. Você já percebeu, já parou para pensar que a vida de pecado que você vivia, que a vida de pecado que eu vivia, foi destruída por causa desse livro? Que você desistiu dos seus desejos de pecado, que você aprendeu a lutar contra os seus impulsos pecaminosos por causa desse livro. Não é por causa do ambiente, porque aqui você tem amigos, porque você encontrou na igreja um lugar legal para participar, como se fosse um clube, como se fosse um grupo de amizade, um grupo de apoio, de terapia. Não é isso.
Foi porque você encontrou a Escritura, foi porque você encontrou a palavra. Foi ela que te confrontou, foi ela que te fez desistir. Por mais que foi alguém que te anunciou e você tem essa pessoa em estima, a pessoa que te pregou a primeira vez, e você tem ela em estima porque foi ela que te acolheu, que te abraçou, não foi o carisma dela. Não foi a amizade que ela estendeu, foi o que ela disse. E o que ela disse, ela não escreveu, ela não criou. O que ela disse foi o que Deus disse. Ela repetiu o que está no livro. É isso que destruiu todo o nosso castelo que a gente tinha de segurança, de pecado, vivendo longe de Deus, tentando se sentir seguro e tentando se satisfazer. Foi ela que destruiu tudo isso. E é tão interessante porque a palavra, ela retalha a gente. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo foi. Eu fui retalhado, eu fui destruído, eu fui desmanchado. A cada texto que eu lia, eu via o quão equivocado eu andei, o quão errado eu fui, o quão errado eu estava. E quando eu fui retalhado, que não sobrou nada mais, que todos os meus apoios e muletas tinham sido derrubadas, e eu parecia cair, cair, não parar de cair. Eu cheguei em um lugar aonde Deus disse: agora eu vou te construir de novo. E aí você é construído pela palavra. Não é em alicerce alheio. Deus não reaproveitou nada de você. Ele destruiu tudo para começar a construir a partir de Cristo, que é o fundamento. Percebe isso? Nada da tua vida de antigamente é reaproveitável. Não tem uma característica que Deus diga assim: olha, essa parte aqui eu vou ficar com ela porque daqui eu posso fazer alguma coisa. Porque estava tudo comprometido. Não importa se você era carismático, não importa se você era bom de comunicação, não importa se você. Nada disso, tudo isso foi jogado fora. E foi santificado para que Deus construísse a partir do zero, por meio da palavra, por meio da Escritura. Olha o poder que isso tem. O poder que tem. Então eu queria falar com vocês, nessa manhã, sobre isso, as características da Escritura. De tantas que tem, eu quero falar de duas. Características que nós temos na palavra de Deus, da Escritura. Qual que é a primeira característica? A inerrância. A palavra de Deus não erra. É inerrante. Todas as palavras na Bíblia são declaradas como verdadeiras. Tudo que está escrito nas Escrituras são completamente verdade. E destituída de erro. Não importa o trecho, não importa como seja. Né? Nós temos o texto de Mateus 24 que diz assim, Jesus dizendo: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Os céus e a terra vão passar. Tudo que a gente vê vai acabar. Tudo que a gente olha e admira vai ter um fim, vai se destruir, vai terminar. Mas a palavra de Deus não. Ela permanece, diz Jesus. Então as palavras de Deus são, de fato, o padrão da verdade. O padrão máximo do que é a verdade de Deus. João 17, Jesus vai dizer assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, a palavra santo, né, significa separado. Separado de, trazido para fora, separado de algo. Ele diz: separa-os, santifica-os na verdade. Que a verdade seja o que separa eles do resto. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Por isso que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você aplica a Bíblia, mais separado do que vive contra a Bíblia você está. Mais dividido você está daquilo que é contra a Escritura. Porque a verdade vai te separando. A verdade vai te santificando. O problema é que por um bom tempo, né, no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, a palavra santidade ela tem outro termo, né? Dizia mais com coisas externas, exteriores, aquilo que a gente apresentava para os outros. Aí a gente foi para a santidade, aí foi para roupa, cabelo, pimento de cabelo, roupa que veste, roupa que deixa de vestir. Misturou tudo e não tem nada a ver, porque santidade não tem nada a ver com isso. Né? Não chega nem perto. A separação, a verdadeira santidade nasce de dentro, nasce da palavra. Você é santificado, separado na palavra. E na palavra você vai se separando do que não é verdade, do que é mentira, do que é engano, do que é meia verdade. Né? Meia verdade é uma mentira inteira, não é?
Diz assim, ó, você está quase com a verdade toda, para não dizer que você é mentiroso. Porque meia verdade é uma mentira inteira. Ou é verdade ou não é, não tem metade. Então, a escritura é esse peso para nós, esse divisor. Então, tudo que é importante na vida para nós estão em textos das escrituras. E tudo isso indica a plena veracidade e credibilidade divina. A credibilidade de Deus. Deus está colocando a sua palavra aqui para nós. Deus está colocando a sua credibilidade. É a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, então o negócio é sério, porque Deus não volta atrás. Deus não diria se não fosse para dizer. Por isso que hoje essa ideia de profecia, né? O sujeito diz assim, ó, deixa eu entregar uma profecia, eu vou profetizar na tua vida. Gente, Deus fala pouco, porque Deus fala certo. Né? Você não encontra Deus em qualquer esquina tagarelando, não. Deus fala muito pouco, porque quando Deus fala, ele fala certo. Então ele não precisa falar muito. Ele não precisa. Quando ele fala certo. Por isso fala pouco. Essa é a verdade da Escritura. A Escritura é essa palavra de Deus certeira e direta. O salmista, num salmo, chega a dizer assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O que ele quer dizer com isso? Deus não precisa ser repetitivo. Falou uma vez só. Mas o que ele diz é tão poderoso que fica ecoando em mim. Como se ele estivesse dizendo aquilo várias vezes, mas não disse várias vezes, ele só disse uma, é uma ordem, mas é tão poderoso que em mim fica se repetindo. Essa é a verdade de Deus. O Salmo 12 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em fornalha de barro, depurada 7 vezes. Olha o que o salmista quer dizer. É limpa, é depurado, a palavra de Deus é pura. Eu já falei disso aqui uma vez, né? Como que faz para você entregar um ouro, né? Fazer uma aliança escolar que for de ouro puro. O ouro, não adianta você pegar para uma pepita de ouro, se um dia você encontrar, né? Divida comigo, mas você encontrar uma pepita de ouro, você está suja, toda manchada. Você pegar um sabão e esfregar com a escova, não vai limpar. Como que tira impureza do ouro? Você derrete ela no fogo. Você põe ela no fogo, ela derrete. Depois de derretido, você coloca ela no resfriamento, ela endurece. E você vai repetindo esse processo de fogo e água, até que no final, nesse processo, todas as impurezas foram retiradas e ficou ouro puro. É depurado aqui. Ele fala aqui da prática. Ele diz: você pode provar a palavra de Deus quantas vezes você quiser. Ela é pura. Ela é como se fosse o ouro, a prata depurada 7 vezes, passada por esse processo. Ela é puríssima. A palavra de Deus ela é refinada, pura. É isso que nós temos. Você não tem aqui uma meia-verdade, um conselho enviesado. Você não tem aqui, eu acho que é assim. Você tem a palavra pura de Deus na Escritura. Aquilo que você precisa de legítimo, de puro, está na Bíblia. Portanto, ela é fiel. Ela é fiel porque ela é pura. Provérbios 30 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é pura e é a nossa proteção. O escudo de Deus para nós. A gente se refugia na palavra de Deus, a gente se esconde nessa palavra. Ela é um lugar seguro para a gente ficar. No mundo que a gente vive hoje, de perseguição, né, onde perseguem a fé, onde tentam destruir a fé, as pessoas tentam lutar contra, se levantar, tentam refutar, e aí você vê essa guerra de ideias. Quando a Escritura diz o quê? Fique na palavra, é um lugar seguro. Fique na Escritura, você estará bem protegido. Então, apesar de a gente encontrar na Bíblia erros e falsidades dos pecadores registrados nela, a gente tem que compreender que esses enganos que a Bíblia registra servem para apontar quem a gente é, pecador, mas que não são enganos bíblicos. São enganos das pessoas que estão sendo registradas. Nunca fizeram parte da aprovação de Deus. Esse foi um argumento que uma vez eu vi numa discussão de internet, eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Vocês dizem assim, da onde que eu vou crer num livro onde
duas filhas embebedam o pai e engravidam do pai, que é o caso de Ló, né? E as suas duas filhas. Está lá na Bíblia isso. Eu não vou acreditar num livro assim. É claro que isso é uma crítica e um ataque barato, mas também, com todo respeito, é muito ignorante. O sujeito não fez um exercíciozinho simples de raciocínio. A Bíblia não está aprovando aquilo, a Bíblia está registrando aquilo. Um registro, aquilo aconteceu. Mas leia o resto do texto. Nem um minuto foi aprovado. Tanto é que Amon e Moabe, que são os filhos desse incesto, são inimigos de Israel o tempo inteiro estão apanhando. Porque são filhos de um erro. Então, de onde que a Bíblia está aprovando? Que nem outra vez uma pessoa chegou a mim e disse assim, pastor, como é que vamos crer na Bíblia? Como é que, Sandra, né? Como é que você crê na Bíblia? Onde diz que uma criança que está correndo e bate numa mulher grávida e a mulher cai perto do bebê tem que ser apedrejada. Como é que ele vai pegar um livro desse e aplicar, matar a criança na pedrada? A criança não sabe o que faz. Bem, mas é só ter um pouquinho de senso crítico e de um pouquinho de interpretação. Não precisa ir longe. Isso é uma lei, isso é uma norma. Não há um prazer de Deus em apedrejar a criança. Agora, o que está por trás dessa lei? Ó, pai e mãe, filho não corre, não fica correndo onde tem pessoas que podem se machucar. Esse é o ensino por trás. Você quer preservar a vida do teu filho? Quero. Então, não deixa ele ficar correndo, porque se ele bater em alguém, essa pessoa perder o filho, ainda está assim, ó, se cair e não perder o filho, você vai pagar só uma multa. Se perder o filho, é vida pela vida. Vai morrer ele no lugar da criança que morreu. Aí Deus está dizendo, ó, tomara que uma criança derrube uma grávida. Eu estou doido para ver uma criança morrer apedrejada. Claro que não. O ensinamento por trás é, cuide do seu filho. Não deixe ele fazer isso. Esse é o ponto. E isso é para qualquer lei da Escritura. Não há um prazer no castigo. Há apenas uma advertência. Olha, isso é tão grave que se fizer vai dar nisso. Aí a pessoa diz, então não vou fazer. Essa é a ideia do texto. Por isso, a palavra de Deus, ela é para nós inerrante. Ensina para nós o que nós devemos fazer. O problema é que nós, pecadores, às vezes só aprendemos por meio do castigo. Né? Quando é que você para de correr 150 por hora? Quando tem uma placa dizendo que acima de 60 é uma multa. Mas você só vai aprender doendo no bolso. Se não tiver a placa, o que a gente faz? A gente corre a 150, porque a gente quer chegar rápido. Então, quer dizer, qual que é o prazer? Te multar? Não. É dizer, ó, é perigoso. Não corra tanto. Esse é o ponto da lei. Aí, se alguém usa disso para arrecadar dinheiro, né? Aí essa é outra história. Que daí tem o outro lado do pecado. Inventa um monte de lei só para ganhar dinheiro em cima das costas dos outros. Mas nós estamos falando do princípio de uma regra. É que você não faça algo errado. E assim é a Escritura. Por isso que há um castigo para quem comete o erro. Não pelo prazer de castigar, mas para ensinar que aquilo é errado e é grave. Certo? Então, primeiro, inerrante. Qual a segunda característica que a gente tem da Escritura? Suficiência. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. A palavra é suficiente. O que a gente quer dizer quando diz que a palavra de Deus é suficiente? É que você não precisa de nenhuma outra coisa. Você não precisa de nenhum adendo, você não precisa de nenhum aspas, de nenhum parênteses. A palavra de Deus diz isso, mas não. Ela é suficiente. É a palavra de Deus e mais alguma coisa. Não, é a palavra de Deus, mas também são aqui os nossos usos e costumes. Não, 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 não. Não precisamos de nada junto da palavra. A palavra é suficiente para sustentar tudo e todas as coisas ela sozinha. Então, como que a gente pode definir a suficiência das Escrituras? Então, dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. Tudo que a gente precisa saber. Significa dizer que hoje a palavra de Deus, a Bíblia contém todas as palavras de Deus que a gente precisa para ser salvo. Tudo está na Escritura, para que de maneira perfeita a gente possa confiar e obedecer. Então é suficiente, você não precisa de nada além da Escritura. Você não precisa vir aqui todo domingo pela manhã,
ouvir uma exposição do Evangelho por quem está aqui em cima pregando e dizer, legal, muito bom, mas à noite eu vou lá ouvir a Dona Maria porque ela tem uma palavra de Deus para mim, uma profecia. Não. Né? Já disse isso aqui inúmeras vezes, né? Quantas vezes eu preguei, monto o sermão, você estuda, você faz tudo bem, fica aqui 40, 50 minutos, né? Entrega aquilo, e aí no final alguém termina e diz assim, Senhor, pastor, você não tem uma palavra de Deus para mim? Puxa vida! Você olha e diz, miserável, onde é que você estava? Esse tempo todo eu fiz 50 minutos falando, você estava pensando no quê? Então, a palavra, porque as pessoas não entendem a suficiência. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter um grito, tem que ter um pulo, tem que ter um giro, tem que ter um eis que te digo, tem que ter alguma coisa específica, né? Aquela tua blusa rosa que está na última gaveta, teve alguém que um dia pôs a mão e a mão. Tem que ter isso. E eu posso inventar um monte, gente. Com a rede social, eu não preciso nem te conhecer. Eu fuço lá, vejo um sapato que você está usando, que é bem pontual, a cor, eu digo, você não tem um sapato marrom assim? Você diz, eu tenho. Então, um dia foram lá, fizeram uma cor no sapato que você não viu, e você vai acreditar se você não for da escritura. Se você olha, ninguém sabia disso, o Google me disse, o profeta Google me revelou isso. E as pessoas correm atrás disso porque não entendem que a Bíblia é suficiente. Que a gente não precisa. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não é livre. Se Deus quiser um dia falar algo específico para você, Ele falará, mas não vai você que vai buscar. É Ele que vai te procurar, é Ele que vai te dizer. Vai ser no momento que, quando acontecer, você vai saber que foi Deus. Certo? Deus é livre. Mas, mais uma vez, eu repito, acontece pouco porque Deus não joga palavras ao vento. Deus fala pouco porque Deus fala certo. Pode acontecer, mas não é o modus operandi. Você não vive no Antigo Testamento. Você vive com tudo cumprido em Jesus, com tudo feito, colocado e posto. O Espírito Santo habita em você. E quem diz isso é a palavra, certo? Então, a gente encontra explicação e apoio bíblico significativo para dizer que ela é suficiente. Paulo vai dizer para Timóteo, desde a infância, você sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ó, desde criança você sabe que isso aqui é suficiente. Desde criança, tua mãe te ensinou, né? A mãe e a avó de Timóteo me ensinaram, Eunice e Lloyd. Desde lá, elas te ensinaram, te instruíram. Então, faz tempo, ó, desde que você é criança, você sabe que aqui tem as palavras para tornar você sábio, para salvação, para fé em Jesus. Paulo está dizendo, você sabe que isso aqui é suficiente já faz tempo. Então, o que o contexto mostra? Que essas sagradas letras significam a Bíblia, a palavra de Deus escrita. E isso é uma indicação de que na palavra de Deus nós temos as Escrituras, que são todas as palavras divinas que a gente precisa para a salvação. E essas palavras podem nos tornar sábios. Sábios para a nossa salvação. Então é suficiente, a gente não precisa de confirmações fora da Escritura. A gente só precisa da Escritura. A gente só precisa disso. Isso aqui se confirma em outras passagens que falam sobre as Escrituras como esse meio que Deus emprega para conduzir o povo à salvação. Tiago vai dizer assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os primeiros frutos de suas criaturas. Olha só. Tiago vai dizer que a gente foi gerado, e o gerar aqui é uma gestação. A palavra de Deus nos gerou e nos fez nascer para Deus. Começa a imaginar, né, que antes da sua conversão já havia um processo acontecendo que você não percebia. Você já estava sendo gerado pela palavra. Até a palavra dar a luz. E deu a luz a quem? A você. Fomos gerados pela palavra da verdade. Para que fôssemos os primeiros frutos. Ele está dizendo, aqueles que se converteram, os primeiros. Ali diz, em outro texto, Pedro, fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Vocês nasceram de novo pela palavra de Deus. Olha o poder que a palavra tem. Aí, ela é insuficiente? Não.
Ela precisa de alguma coisa junto a ela para tornar ela mais poderosa? Não. As pessoas confundem estratégias humanas para evangelismo, para treinamento de liderança, que hoje é uma palavra, né, é um termo que está na moda, treinar, treinar líder, treinar dessa coisa nada toda. E as pessoas confundem isso, dizendo assim, ó, nós temos a Bíblia, mas a gente precisa ter umas outras coisas junto com a Bíblia para dar certo. Não. Isso tudo é visão humana de crescimento. Se você fizer qualquer curso de treinamento de líder, você vai ver que tem muito ali de treinamento secular de empresa e pouco de Bíblia. Né? Você vai ver que aquilo ali é tudo marketing, que é tudo voltado para coisas que a gente vê por aí. Como é que é a sigla? PNL, né? Tudo PNL. Programação Neurolinguística. É isso mesmo. PNL. É tudo PNL. A maioria das coisas é para isso. Você aprende em empresa, fora da Bíblia, para você ser um bom funcionário. As pessoas misturam isso porque as pessoas acham que pregar o evangelho já não é mais suficiente. Pregar a escritura é pouco, então a gente precisa criar mecanismos para a gente encher a igreja, para a gente ter bastante gente, para a gente manter todo mundo ocupado, porque gente ocupada não tem tempo para pensar em outra coisa. Aí você faz treinamento de líder, bola no líder uma baita responsabilidade. O remunerado é um bonitão aqui que vai dormir até meio-dia, e o liderado é aquele que vai acordar às 6 da manhã para vir orar, para vir abrir a igreja, para ficar trabalhando para quem está ganhando dinheiro sozinho. E diz assim: olha, se você quer o meu bolso, você tem que ralar. Você quer chegar onde eu estou? Então você tem que pagar o preço. Então agora você vai trabalhar com um cavalo para mim. Resumindo, é isso. Resumindo, é ativismo. Por isso você encontra coisas absurdas, como uma pessoa vir pedir permissão para mim para tirar férias na igreja. Então ela tinha lá um cargo na igreja e disse assim: pastor, eu posso tirar férias? Posso viajar? Porque senão, né, sabe, eu tenho aquilo para fazer na igreja. Eu falei, gente, nós somos em 80. Se um não puder fazer o que você faz em 15, 20 dias, a gente tem que fechar isso aqui. Mas você deve tirar férias. Quer que eu te leve na rodoviária? Ou você vai de carro? Você precisa disso. Por quê? Porque a mentalidade é qual? Não pode afastar. Tudo isso quer dizer o quê? Programa, programa, programa e programa. E tudo isso cai onde? Se você for fazendo a redução do negócio. Não confiamos nesse. É Bíblia. Você prega bem, mas te falta uma coisa. A Bíblia precisa de coisas juntas. É como um quebra-cabeça. Ela é a peça central, mas tem que ter um. Não. A Bíblia é o quebra-cabeça inteiro. Deus montou, não faltou peça nenhuma. E o máximo que a gente faz é não atrapalhar a obra que Deus está fazendo. Então, se quiser viajar, não vem pedir para mim, não. Avisa para nós, né? Pastor, olha para mim que eu vou viajar. Mas viaja. Faz o que você tem que fazer. Né? Tem as suas prioridades. Não fica faltando muito culto, porque o único prejudicado é você. Eu vou pregar se tiver um, vou pregar se tiver 100. Para mim não muda nada. Quando você começa a faltar, aí é você. Né? Mas nós vamos estar aqui. Sempre 9 horas vai estar aberto, sábado 7 horas vai estar aberto. Mas assim, funcionando. Né? Então, ela é suficiente. Fala para de Deus. Para encerrar, no segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Não sei se você sabia disso. E muitas homenagens são feitas para esse livro, que influenciou o mundo, né, no decorrer dos anos. Mas o que a gente percebe na nossa sociedade é que, até no meio daquilo que muitos chamam de igreja, que a gente percebe é uma enorme falta de conhecimento acerca do livro que homenageia. As pessoas homenageiam o livro que elas não conhecem. Porque para alguns, a Bíblia é um livro místico, da onde a gente pode tirar palavras de sorte para o dia. Né? Para outros, a Bíblia é um cartão de crédito, uma fonte de renda. Se eu pregar, eu fico rico. A Bíblia tem as palavras que fazem a pessoa abrir os bolsos e dar dinheiro para mim. Mas, em João 6 diz assim, é o Espírito que dá vida. Carne não serve para nada. As palavras que eu tenho falado a vocês são Espírito e vida. João 6,63. Jesus aqui aponta e enfrenta essa falta de conhecimento sobre aquilo que os judeus chamavam de Escritura, que era a lei. Eles citavam a lei, mas não conheciam a lei que citavam. E ele cita um episódio que Deus alimenta o povo com pães que brotavam no deserto, né? Vocês lembram? O orvalho cobria a terra e os pães brotavam quando Deus alimentou o povo no deserto. E eles pegam e pedem para Jesus um sinal semelhante.
quero que você faça pães na ceia, para a gente ter certeza de que você é o Cristo. Faz igual, faz um sinal igual. Jesus diz, primeiro, vocês já estão errando porque aquele sinal não foi operado por Moisés. Ele disse que Moisés que deu o pão para o povo no deserto. Então, Moisés não fez nada. Não foi Moisés quem deu o pão. O verdadeiro sinal, quem deu o pão foi meu pai. E agora o pão que vocês estão pedindo para que eu faça igual, também já foi dado, que sou eu. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês entenderiam que aquele pão brotado do orvalho do deserto apontava para mim, que sou o pão que desceu do céu. Lá também caía do orvalho e brotava do chão, como um sinal do Cristo que viria. Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês não entenderam nada. E querem aqui que eu faça brotar pão do chão para vocês não precisar trabalhar. Porque vocês viram que eu multipliquei pão agora há pouco na multiplicação dos pães e pensaram, pô, não precisa mais trabalhar. É só ficar andando atrás desse homem que a gente come de graça. Olha como interpreta a Escritura. Né? Jesus diz, não é assim que funciona. E toda essa explicação e essa aplicação de Jesus ao texto da Escritura causa neles um desconforto. O texto vai dizer assim que dura demais essas suas palavras, eles dizem para Jesus. E a palavra dura no texto grego não expressa difíceis de entender as palavras que você diz, mas expressam o quê? Difícil de aceitar. Muito dura a tua palavra, não concordo com ela. Difícil de aceitar isso aí, que você é o pão, que nós temos que andar após você. Então veja, o que conheciam das Escrituras e como interpretavam elas, condizia com a palavra de Jesus acerca da verdadeira interpretação dela. Jesus é a palavra que as Escrituras sempre insistiram em revelar. Jesus é o pão. Por isso, Jesus diz que o Espírito, ou o próprio Deus, é quem dá vida. E a carne, sem a vida proveniente do Espírito, não serve para nada, não passa de um cadáver inútil. E Jesus acrescenta: as minhas palavras são, ou a minha palavra é aquilo que gera vida em vocês. Vocês estão mortos nos pecados de vocês porque vocês não entendem a palavra. Não entendem quem eu sou. É a palavra que dá vida, gente, para nós. É a palavra que gera isso em nós. Você quer viver uma vida plena, de satisfação? E entenda a vida plena de satisfação, não rico, mas entenda uma vida plena de satisfação é ser satisfeito e contente com o que eu tenho, ser alegre com as coisas que eu consigo conquistar, ser satisfeito com a família que eu construí, ser satisfeito com as coisas que Deus vai me dando e que eu vou administrando. Você quer ter essa vida plena? Você precisa encontrar isso na Escritura. Porque nós somos um buraco sem fundo. Sem Escritura, a gente acha que sempre é pouco, sempre é insuficiente, a gente quer sempre mais. Com Escritura, a gente entende que o que a gente tem é suficiente porque a gente tem a partir de Cristo, a partir de Jesus. Por isso a gente se satisfaz em coisas simples da vida. Não porque a gente é resignado assim, essa vida que eu tenho mesmo, não adianta eu ficar sonhando com outra coisa, então já que é isso, fica nisso e pronto, acabou. Não é isso. É dizer, essa é a vida de Deus para mim. A gente só consegue isso por meio da Escritura, gente. Eu não quero parecer do contra, mas eu não vejo muita eficiência em a gente ter um dia no calendário para homenagear a Bíblia se a gente não respirar a Escritura o dia inteiro. Não adianta a gente ter um dia para homenagear a Bíblia se a Bíblia não for o que a gente respira. O dia todo. Não adianta a gente prestar reverência se a Bíblia não é o fôlego que nos mantém vivos. Não adianta nada. Creio que a palavra, como Jesus disse aqui, tem que transcender o livro e o texto. Para se tornar palavra, cumprir um propósito em nós, se tornar chão, gerar vida em nós. Então não adianta homenagear. Não adianta homenagear a Bíblia se ela não é o que é para nós de fato. Aí fica como aquela questão assim, ai, quase que eu esqueci. Tem que lembrar da Bíblia. Né? Ou como o Oscar gosta sempre de lembrar, né? De onde ele frequentava, o sujeito falava assim, ó, eu sei, né? Pra vocês não dizer que eu não li Bíblia, deixa eu ler o texto. Mas ele já tinha dito tudo que ele queria. Aí no final, ele disse, para não ficar chato, eu vou ler um texto aqui já com você. Quer dizer, a Escritura está lá para trás. A Escritura, né, ficou lá no fundo. Não, a gente não pode aceitar menos. A Escritura está acima de tudo. A palavra de Deus é o que nos rege, é o que nos consome, é o que nos dá vida, é o que nos conduz. A gente precisa ler, a gente precisa meditar.
precisa compreender. Entender que ela está acima de qualquer outra norma que a gente tenha para nós. Entender que a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada em Jesus como alguém, como uma pessoa que habita em nós. Alguém que exige de nós e alguém que dá todos os métodos e meios para a gente aplicar o que ele exige. Paulo diz isso aos Filipenses. É ele que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Você querer fazer algo para Deus vem de Deus e você realizar algo para Deus vem do próprio Deus. As duas pontas do serviço é ele que começa e termina. E tudo isso está na Escritura. Amém? Guarde isso no seu coração. Mantenha a palavra viva e acesa em você. Leia, leia periodicamente. Tire um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Para ler. Leia a Escritura. Leia sem um propósito. Não, eu vou ler para montar um sermão, vou ler porque eu tenho que falar hoje em algum lugar, vou ler porque alguém... Não, não. Leia como você lê qualquer coisa. Abra e leia. Deixa ela fluir. Vá lendo, lendo, lendo. Quando você menos perceber, eu te garanto, você vai estar envolvido. Você vai começar a chorar sem perceber por quê. Porque ela fala, ela é a voz de Deus. E fala assim, despretensiosamente. Leia, leia e leia. E você vai se identificar com os personagens bíblicos. E você vai ver que você poderia estar ali, que a Bíblia foi escrita para nós. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.